Aleluia, né? Graças a Deus, que Deus continue abençoando o nosso irmão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós estamos já há alguns cultos falando sobre este tema, que eu creio que é muito importante para a igreja, e se não é a coluna principal também de cada cristão, de cada filho de Deus. É o versículo 9 de Mateus capítulo 6, onde Jesus, ele nos dá instruções para a oração. Sim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Pai, que o Senhor acrescente as tuas bênçãos à leitura desta palavra e que o Senhor possa vivificá-la em nossos corações, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Jesus, ele disse que nós devemos, ainda em Mateus capítulo 6, aqui no versículo 33, ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E Jesus estava falando, quando ele disse estas coisas, se você ler Mateus capítulo 6, ali você vai ver a partir do versículo 25, a nossa inquietude pelos cuidados desta vida, das coisas terrenas. E aí, quando ele diz estas coisas, ele fala exatamente das coisas naturais, que viriam automaticamente se nós nos concentrássemos no reino de Deus. Agora, nossa base na mensagem para este assunto está na mensagem desespero, o qual nós temos lido no parágrafo 126, que o profeta de Deus diz: nosso querido Senhor Jesus, ele mesmo, no maior campo de batalha do mundo, Getsêmani, ele clamou em desespero. Deveria ele tomar os pecados do mundo, ou deveria ele simplesmente permanecer na terra com os seus discípulos amados? O que desejou ele fazer? Mas observe, sua humildade enquanto ele se humilhou. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Se humilhou para a palavra prometida do Deus do céu. Notem então, ele foi um pouco mais adiante. E se ele foi um pouco mais adiante, quanto mais devemos nós ir um pouco mais adiante. Estão vendo? Notem. As Escrituras diz aqui em Lucas que ele orou intensamente. Vocês imaginem Jesus orando intensamente. Irmão e irmã, se Jesus teve de orar intensamente, quanto mais temos nós de orar intensamente. Se Cristo, o Deus do céu, feito carne, teve de orar intensamente, então quanto mais é para nós, pecadores salvos pela graça, orarmos intensamente. Se a decisão lançou o Filho de Deus em desespero, o que ela fará a você e eu? Devemos chorar desesperadamente. Oração, né? Então Deus, ele tem prazer
Deus ele tem prazer em ver um filho dele de joelhos. E oração nunca é demais. Eu tenho orado bastante esses dias, né? Às vezes a gente ouve uma expressão, nós nunca oramos bastante nem demais. Nunca. E quando estamos orando, estamos na vontade perfeita de Deus, assim como quando estamos evangelizando, estamos na vontade perfeita de Deus. E nós sabemos que Israel tinha por costume orar às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Os muçulmanos vão mais além, eles oram 5 vezes por dia. Os cristãos oram no café da manhã, no almoço e na janta. Né? Mais ou menos uns 2 minutos. É assim? Quando lembram de orar, né? Eles oram só pela comida. Como coisa que a comida está precisando de muita oração, né? Acho que quem está precisando de oração é nós, mais do que o arroz e o feijão e a carne. Né? Mas oração é fundamental. Por quê? Pouca oração, pouca bênção. Nada de oração, nada de bênção. Bastante oração. E nós estamos analisando o modelo da oração para o cristão, para o Filho de Deus. E nós tivemos 9 colocações neste modelo de oração, o qual Jesus fez para nos ensinar como orar. Porque ele não pediu para nós repetir como está aqui. Não. Isto não é um modelo para nós ficarmos repetindo. Não. É um modelo para nós aprendermos como orar. E ele mesmo não tinha como costume fazer esta oração, porque ele estava só ensinando. Em primeiro lugar, ele não precisa pedir perdão. Então, por que ele ia fazer esta oração? Né? Perdoa os meus pecados. Jesus não precisa pedir perdão de pecado para ninguém. Ele nunca pecou. Então, ele não podia fazer esta oração, mas ele estava ensinando como nós orarmos. E nós vimos nas colocações aqui, bem claras durante estes cultos, que a primeira coisa que nós devemos ter é fé, né? É crer que ele existe, correto? Pai nosso que estás no céu, quer dizer, ter certeza que ele existe. A segunda coisa é a adoração. Santificado seja o teu nome. Adorarmos a ele, louvarmos a ele. Isto nos ensina o profeta, quando nós nos achegamos diante de Deus, chegamos com adoração ao Senhor, correto? E em terceiro, termos a expectativa, venha a nós o teu reino. Quer dizer, você fica em expectativa que você vai receber aquilo que você veio buscar. Ele também nos ensinou que a expectativa, ela então faz com que nós recebamos algo de Deus, isto é fé. A expectativa gera muita fé. Em quarto lugar, temos a submissão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, a nossa vontade tem que cair fora na oração. Tem que ser a vontade de Deus. Ele te ouve segundo a sua vontade, não a tua. Ou você ouve o teu filho segundo a vontade dele? Você não ouve o teu filho e nem responde para o teu filho segundo o desejo dele. É segundo a sua necessidade. Não é assim? Deus também, ele nos ouve segundo a nossa necessidade. E muitas vezes as nossas necessidades não são as nossas prioridades. E nem são aquilo que precisamos. Né? Por isso que tem que ser feito a vontade de Deus. Por isso que você está de joelho dobrado, mas não é feita a tua vontade, é feita a vontade de Deus. Toda submissão ao Senhor. Em quinto lugar, que está então uma pequena petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Interessante que nós vimos isto, e nós vimos que as duas colocações, Pai Nosso
e o pão nosso estão no plural, não estão no singular. Quer dizer, não é Pai meu, um Deus exclusivo teu. A oração que Jesus nos ensinou, ela não tem validade quando você ora egoisticamente, exclusivamente, pensando só em você. Você é um dos membros do corpo do Senhor Jesus que está sendo beneficiado pela própria oração que você está fazendo, porque todo o corpo vai ser beneficiado. Por isso é Pai nosso, não é Pai meu. E quando você pede o pão nosso, não é o pão meu, não é só para mim, não é só para você, é para o corpo de Cristo que é beneficiado. Então, não é uma coisa egoísta, uma coisa que você compartilha com os outros cristãos. Quando você ora, você beneficia o corpo de Cristo. Esta é a oração. Então, em sexto lugar está a confissão. Perdoa as nossas dívidas. Então, você está rogando o perdão a Deus. E em sétimo está a compaixão, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você não pode, de hipótese alguma, receber compaixão de Deus sem você dar compaixão. Então, escute bem, você não pode ganhar algo que você não esteja disposto a dar. Como é que você vai pedir algo que você não consegue dar para outra pessoa? Não, eu quero que o irmão Pedrinho me dê a Bíblia dele, mas eu mesmo, se alguém me pedir a minha, eu não dou. Que sentimento mais barato, vocês não acham? Quer dizer, eu quero que o irmão Pedrinho me dê a Bíblia dele, que ele seja bonzinho comigo, que ele seja amoroso comigo, que ele seja caridoso comigo, mas se alguém me pedir a minha Bíblia, não, ela é minha. Quer dizer, venha a nós, o vosso reino nada. Então esse tipo de oração não funciona. Eu não posso pedir alguma coisa para Deus sem estar disposto a dar também. Porque Deus não vai me dar. Então Deus nos deixa bem amarrados, não deixa? Então se você está disposto a receber algo de Deus, pedir algo para Deus, mas esteja disposto a dar também. Aí então é a via, é a maneira para que você possa receber da parte de Deus também aquilo que você está disposto a dar. Aleluia. Lembra do camarada que recebeu o perdão das dívidas dele, e quando ele encontrou o amigo dele pediu perdão também, e aí ele pegou o camarada pelo colarinho: não, tu vai me pagar. Isso é engraçado. Tu fosse lá, pedisse misericórdia, tiveram misericórdia de ti. Agora alguém quer misericórdia e tu não quer dar. Daí ele pegou e Deus pegou e disse: não, então vem cá. Assim não vai funcionar. Então, se você pede alguma coisa para Deus, esteja disposto a dar também. Correto? Então, isso é compaixão, né? E em oitavo lugar é a dependência. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Dependência de Deus. Nós dependemos dele. Não somos capazes de nada. E em nono lugar está o reconhecimento, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui estão essas nove colocações que nós temos, vamos dizer assim, 9 aspectos desta oração, e que nós já falamos bem detalhados sobre elas, só fazendo uma recapitulação para alguns irmãos que não vieram nesses cultos, né? Mas estão nos DVDs. E agora nós vamos falar sobre as 7 petições que estão dentro do Pai Nosso. Que a primeira delas é exatamente o quê? Primeira petição: santificado seja o teu nome. Nós estávamos aqui na quarta-feira na oração e nós falamos sobre ela. Nós tomamos uns 20 minutos para falar sobre ela, porque isto está relacionado ao nome de Deus.
É algo muito sério que vocês vão ver que quando Deus, ele prometeu para nós que revelaria o seu nome, porque em cima do nome de Deus está exatamente toda a redenção, toda a salvação. E, inclusive, quando o próprio Pedro pregou em Atos capítulo 4, lá no versículo 12, ele disse, porque em nenhum outro nome há salvação. Então, a salvação está embutida neste nome, é o nome redentor de Deus, Senhor Jesus Cristo. E então, quando ele diz, santificado seja o teu nome, isto é, reverenciado seja o teu nome. Por isso que quando ele escreve os mandamentos, ele diz que é para nós não tomarmos o nome dele, que é santo, em vão. Veja, e é o único nome que tem poder para perdoar e expulsar demônios e perdoar pecados. O único nome que tem poder, é o único nome que pode assinar o cheque da Bíblia para receber qualquer coisa de Deus. É o único nome que nunca vai ficar sem crédito. É o Senhor Jesus Cristo. Então, reverenciado seja o teu nome. Quando você vai orar ao Senhor, você tem que ser reverente. Você tem que saber que dentro de você, dentro da tua alma, tem uma marca. Por exemplo, qual foi o nome que eu recebi? Eu recebi um nome só, Edival. Tá, mas e o Pisoni? Pisoni, eu já nasci Pisoni. Se o meu pai não me colocasse nenhum nome, eu já era Pisoni, porque eu já herdei isso de meu pai, porque a assinatura dele é Pisoni. Então eu só ganhei um nome, o sobrenome eu já tinha. Correto? Então, quando Deus nos deu, a Bíblia diz, aquele que confessa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, eu carrego em mim um nome Pisoni, e eu ganhei um nome terreno, que é Edival. Jesus, ele já nasceu o Cristo. Já nasceu o Cristo, porque ele era o Messias, o ungido. E ele ganhou um nome terreno chamado Jesus. Mas ele já nasceu o Cristo. Vocês vão ver que em Atos capítulo 2, no versículo 36, a Bíblia diz, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, o qual vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Senhor Jesus Cristo. Este é o nome salvífico de Deus, reverenciado com revelação. Aleluia. Não como uma segunda pessoa, não como simplesmente um filho, não, mas como o próprio Deus manifestado em carne, em pessoa. Aleluia. Aquele que sangrou, não com uma moeda que alguém tem. Só Jesus tinha aquela moeda, que era o sangue para dar o perdão. Só ele tinha aquela moeda para pagar a dívida. Sangue de Deus, ninguém tinha. Nem judeu, nem samaritano, nem gentil. O sangue que Jesus tinha era um sangue exclusivo de Deus. Era a única moeda para pagar o preço. Porque quando ele disse assim, ó, está consumado, eu falei aqui na quarta-feira, sabe o que quer dizer? Está consumado, quer dizer o seguinte, eu estou pagando a última promissória. Sim. Eu estou quitando a dívida. Sabe quando você paga a última promissória? A última do carnê? E você diz, foi o que Jesus fez no Calvário. Ó, paguei a última promissória. Quitei o carnê de vocês. Aleluia. Está consumado. Glória a Deus. Imagine isto. E eu creio como um cristão que era batista uma vez, isto faz qualquer batista se sentir alegre. Isto faz qualquer cristão se sentir alegre. Aleluia. Então, veja, reverenciado seja o teu nome, seja lembrado e tratado com santidade. Aleluia. Então, quando você vê este nome tratado com santidade,
refere-se o quê? A separar algo para ser usado por Deus, porque santidade vem de santificação. Santidade, santificado ou separado. E os utensílios do templo eram separados e santificados para uso nas coisas divinas e na adoração a Deus. Então, quando você exalta o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, você está adorando e você é um utensílio santificado com este nome, adorando a Deus, louvando a Deus. Então, os cristãos são chamados santos, né? Os cristãos são chamados santos pela mesma razão, porque nós também fomos separados como utensílios, como vasos na casa de Deus, não vasos de ira, mas vasos de misericórdia, né? Vasos de graça, vasos de honra, não de desonra, na casa de Deus, cheios com o Espírito Santo, receptáculo da glória divina. Então, nosso corpo é o quê? Tabernáculo do Espírito Santo, separado com este nome dentro, adorando e louvando este grandioso Deus poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira petição na oração é o quê? É a exaltação do nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Aí vem o profeta e diz, olha, quando você se aproxima de Deus na oração, começa a adorá-lo a Ele. Começa com uma adoração, louvando, engrandecendo a Ele, louvando a Ele, dizendo como Ele é maravilhoso. Porque imagine você se aproximar de alguém de qualquer maneira. Você tem que saber como se aproximar, correto? Então, a exaltação do nome, que eu creio que é no hebraico, no grego, é Shem. E no hebraico, ele significa caráter, né? Não no quesito Elohim, que quer dizer existente de si mesmo, né? Ou Adonai, Senhor, né? Mas o nome Shem, nome, quer dizer caráter, quer dizer, é o teu caráter. Quer dizer, você tem um nome quando você nasce, como eu tenho, e aquilo ali vai formando o teu caráter, porque vem da raiz dos teus pais. E nós fomos agora o que? Nascidos na família de Deus. E esta família tomou o quê? O nome. Você tomou o nome do teu Pai Celestial através do novo nascimento. E agora você carrega ele, você é uma nova criatura e você é reconhecido no céu por este novo nome. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós nos achegamos a Ele, através deste nome, nós vamos saber que neste nome há poder, neste nome há santidade, neste nome há crédito, neste nome há fidelidade, neste nome você tem toda a certeza de que você vai ser atendido. Glória a Deus, porque é o único nome de acesso ao grande reino dos céus. Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, vamos ver a segunda petição. Eu vou deixar muita coisa aqui. Nesse sentido, porque senão nós vamos ficar só num ponto. Mas a segunda petição é: venha a nós o teu reino. Que coisa, né? Olha só. Olha o desejo do cristão. Ele não pode orar, ele não pode dobrar o seu joelho sem lembrar do retorno de Jesus, sem ter o desejo de que Jesus volte, de que você saia desta terra. Ou você está bem aqui? Ou está tudo tranquilo aqui? Ou está
tão maravilhoso aqui que dá vontade de ficar como alguns, né? Dizem, não seria bom que Jesus viesse agora? Qual é o clamor da noiva? Qual é o clamor da noiva? O clamor da noiva seria o clamor de João, né? Ora vem, Senhor Jesus. Porque se João é um tipo da noiva, você está representado nele. Você está dizendo exatamente o que ele diz, né? Você não vai ser vamos dizer assim, um nécio, como um programador de televisão, um pastor, disse, olha, eu acho que não seria bom que Jesus viesse agora, disse ele. Porque realmente, claro, ele anda de jatinho para lá e para cá e tudo, né? Tá uma bênção, né? E não precisa, porque ele está vivendo o milênio dele já. Está tão bom assim. Então, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Aí o João diz assim, ora vem, Senhor Jesus. Veja, então, venha a nós o teu reino. Então, nosso desejo, nossa esperança é que o reino de Deus venha. Isto é, esteja estabelecido dentro de nós. E ele tem que estar aí dentro de você, para você clamar por este reino. Você sabe que pouco nós oramos para que a vinda do Senhor e o reino eterno se instaurem. Sabe por quê? Porque nós sabemos que ele já está estabelecido dentro de nós. O reino de Deus é Cristo, correto? Porque ele é o Espírito Santo. Então buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O reino de Deus é o Espírito Santo, que você tem dentro de você. Ele já está estabelecido dentro de você, mas nós precisamos que ele esteja estabelecido aqui nesta terra. Porque do jeito que está, não é muito bom, não. E vocês sabem que com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ele inaugurou o início do império messiânico na terra, e eu tratei disto com a igreja há um tempo atrás, sobre o reino messiânico, e que vai ser estabelecido, e que está sendo estabelecido, e que começou com Jesus Cristo quando ele esteve aqui, quando ele disse, o reino de Deus está entre vós, é Jesus Cristo este reino. Então, a primeira petição, vocês vão ver que ela foi direcionada a Deus no ofício de pai. A segunda petição está direcionada ao ofício de filho, mas na terceira petição, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ninguém, agora isso aqui é muito forte, porque ninguém pode orar assim, a não ser que tenha unido suas próprias vontades à vontade divina. E você sabe que seria um escárnio da nossa parte, dos nossos lábios, orar uma oração se nós fôssemos desobedientes a isto. Quer dizer, eu quero a minha vontade. E eu usei a expressão, pastor Jair, de uma criança no corredor de mercado, quem já não presenciou, né? Sapateando e berrando e chorando, enquanto a mãe fica sem saber o que fazer. O que eu vou fazer? Né? Entende? E ela quer, e você não sabe o que ela quer, se ela quer um doce, se ela quer uma bolachinha, se ela quer um pacote de pipoca, se ela quer não sei o que ela quer alguma coisa. E se não dá, ela faz aquilo. E tem crente exatamente assim. Tem crente exatamente assim. Deus é obrigado a fazer o seguinte, virar as costas e deixar ele sapateando no meio do corredor. Deus, ele faz exatamente assim. Então, a vontade de Deus para a nossa vida, porque muitas vezes, é muito forte isto aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem é que não gostaria de ter a tua vontade como no céu? Porque nós oramos para que a nossa vida seja um céu, nosso lar seja um céu, nosso emprego seja um céu, nosso casamento seja um céu, mas eu estabelecer a minha vida de acordo com o céu, eu não quero. Seja feita a tua vontade assim na terra
como no céu. Qual é a vontade de Deus lá no céu para nós aqui? Então ninguém pode orar assim, a menos que tenha as suas próprias vontades atada à vontade divina. Quer dizer, Paulo, ele era o quê? Prisioneiro de Roma ou de Jesus? Prisioneiro de Jesus Cristo. As cadeias eram de Roma, mas havia um laço de amor divino no coração de Paulo que era muito maior do que as cadeias de Roma. E ele tinha desejo de ir a tal lugar, mas o Espírito Santo dizia não. O Espírito Santo dizia vai. Sim, este era o grande prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos realmente aceitar a vontade de Deus ser feita em nossas vidas? E eu tenho uma pergunta aqui, ó. E quando essa vontade de Deus é levar um de nossos entes queridos, como é que faz? Aí dói, não dói? Não dói? Não doeu por irmão Brana tirar a irmã Hope? Não doeu tirar a irmã Sharon? Aí doeu tirar o Edvardes, que era o irmão dele, né, o Eduardo. E aí foi doendo, tirando um, doendo, tirando o outro, e foi tirando. Tirou a mãe, tirou o pai, né, depois tirou a mãe, e foi tirando. Foi dolorido. E às vezes nós queremos a vontade de Deus para a nossa vida, mas queremos certas vontades que não nos machuque. Mas a vontade de Deus é em tudo para nós. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja. Então, não é desejo de Deus que o homem escolha o seu próprio caminho para o céu, como a maioria da cristandade moderna faz. Não. Deus tem um plano, e este plano Ele elaborou para nós andarmos nele, está em sua palavra. Deus deseja que sua vontade para nossas vidas seja o que? Predominante. Ele tenha toda a preeminência em nossa vida. Mas isso precisa partir da onde? De nós mesmos. Sim, não pode partir de Deus, porque senão seria uma coisa forçada. Tem que partir de você, tem que partir de mim, do meu livre-arbítrio, da minha decisão. Esta é a vontade do Senhor. Para mim, eu tenho que aceitá-la, mas isso precisa partir de nós mesmos, para com Ele, pois faz parte do nosso livre-arbítrio, nos rendermos para o seu reino ou não. Ou você não se rende, ou você se rende. Aí você diz assim, porque eu penso na predestinação, eu penso na eleição divina. Aí você diz assim, bom, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Você quis assim. Por quê? Porque você vai ler a flecha da libertação de Deus, o que é que você vai encontrar ali? Lembra que eu falei no domingo? O profeta mandando o rei pegar a flecha e atirar. Aí quando ele vai lá, pega a flecha, ele finca 3 vezes na terra. O profeta fica brabo com ele, dá uma bronca nele. Por que tu não fincou umas 4, 5 vezes? Você vai vencer só 3 vezes. Quer dizer, ele podia vencer mais na vontade divina, mas a vontade dele foi limitada. Então a vontade de Deus é que tu vença mais, que tu tenha mais vitória. Mas o teu desejo, Deus respeita. A tua vontade, Deus respeita. Se tu não quer, Deus não pode fazer nada também. Incrível, né? Como Deus é tremendo. Então, Deus quer ver o teu esforço, Deus quer ver o teu querer, o teu desejo, o teu anseio. Aleluia, que coisa. Então, o único agente de vitória do Espírito contra a carne é o Espírito Santo. Ele é o único agente que dá a vitória sobre a carne, que proporciona a condição para que a vontade divina e a mente
da vida de Cristo seja estabelecida em nós. O único que tem condições de submeter isto é o Espírito Santo em nós. Não há outro jeito. Sim, por quê? Porque a vontade da carne é preguiçosa, a vontade da carne não, tá bom, é a zona de conforto. Então o único agente é o Espírito Santo mover. É o Espírito Santo forçar, é o Espírito Santo empurrar, é o Espírito Santo chegar e guiar, dirigir, impulsionar, mover, para que você pega e então haja através do Espírito Santo. Então, a terceira petição é direcionada ao ofício do Espírito Santo. Então, a quarta petição, quando nós observamos, é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que coisa, não é o pão nosso de cada dia dá-nos para o mês todo. Não é o pão nosso dá-nos para o ano inteiro. Né? É o pão nosso de cada dia basta. Deus quer que nós dependemos dele. Todo dia. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E a palavra pão aqui refere-se a tudo que é necessário para o sustento da vida. Tudo. Roupa, calçado, tudo, desde o shampoo até a sabonete. Tudo. Seja gasolina para o carro, tudo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, veja, esta petição implica na nossa dependência em Deus para suprir nossas necessidades diárias. Aleluia. Glória a Deus. Então, esta é a primeira petição que refere-se a nós mesmos como mortais, necessitados diariamente, sabendo que não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Esta é a petição que mostra que nós somos mortais. Que coisa, né? Então, a oração denota que o nosso relacionamento também em oração com Deus deve ser algo que? Diário. Você orou por hoje? Não te esquece que amanhã tem que fazer de novo a oração. Você orou amanhã? Não esquece que depois de amanhã tem que orar de novo. Sabe o que Deus quer? Deus quer que você esteja ali todo dia. Sabe por que a loja faz você comprar em 10 vezes? Porque ela quer ver você todo mês lá. Só por isso. Não é por nada, não. Ela faz questão de vender em 10, 15 vezes, porque ela quer te ver 15 meses lá na loja, para te passar pelos móveis, passar pelas coisinhas, olhar as coisinhas, ficar com vontade de comprar. Ela quer te ver lá. Ela faz isso, é estratégia. Deus fez exatamente isso. Ele quer te ver todo dia de joelho falando com Ele. Quer dizer, eu quero que tu fique dependente de mim, meu filho. Aleluia. Então, você esteja ali na presença de Deus. Você orou hoje? Orei. Então, amanhã não te esqueça que também é um novo dia. Porque Deus é o único que nos dá a condição de recomeçar todos os dias. Se nós quisermos, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar todo dia. E Ele não se cansa. Aleluia. Glória a Deus. Então, se desejamos que Deus atenda nossas necessidades diárias, então qual hora do dia devemos orar essa petição? O que é primícias para vocês? O que vocês entendem por primícia? Primeiro, Deus não gosta de ser relacionado na nossa vida como segundo. Deus gosta de ser colocado como o primeiro da lista. Deus ama ser colocado como o primeiro da lista. O primeiro, quando você lê a Bíblia em primeiro, quando você ora em primeiro, quando você se levanta e coloca Ele em primeiro. Sabe que Ele não dorme? Ele não dorme. Ele não precisa estar lá dormindo e botando o relógio de despertar para despertar junto com você, para esperar que você acorde. Não, Ele já está acordado antes de você acordar.
Inclusive deitei, dormi e acordei, por quê? O Senhor me sustentou. Não dormita o guarda de Israel, ele não tosqueneja, ele não cochila, certo? Então ele guarda, ele protege, ele está ali como que não ansioso, porque Deus não tem ansiedade, né? Deus não tem ansiedade, mas uma força de expressão, ele está ali ansioso que você levante e coloque-se em primeiro plano na sua mente, Deus. Oh Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome, que maravilha. Primícia, você entende por primeiro, primeira coisa, tudo, quando você coloca Deus em primeiro lugar, o que acontece? As outras coisas? Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vão ser acrescentadas. Veja como é simples e fácil, mas difícil de ser feito. Então, veja, tudo que precisamos para aquele dia, seja material, seja emocional ou espiritual, quem sabe o que nos guarda o amanhã? Quem? Só Ele. Quem é que sabe o dobrar da esquina? Só Ele. É Ele que tem o controle de tudo. É Ele que governa tudo. Então, por que não colocar a nossa vida e vontade na mão dEle? Quer dizer, na dependência desse Deus que sabe o dobrar da esquina, que conhece o dia de amanhã. Oh, meu Deus, que dificuldade para os cristãos. Então, se Ele sabe, tudo o que nós precisamos, seja material, seja emocional, seja espiritual, Ele sabe de tudo, conhece tudo, e Ele sabe o amanhã. E Ele diz assim lá na carta de Tiago, assim, ó, vocês não vão me fazer esse tipo de oração, olha, nós vamos a tal lugar, e nós vamos ganhar, e nós vamos fazer isso, porque o ano que vem, não, diga assim, se Deus quiser. Vocês querem ver uma coisa? Irmão, quem conhece o irmão Reginaldo aqui? Lá de Florianópolis. Vocês conhecem o Reginaldo, aquele grandão, pescador, mora na beira da praia, lancha e tal, e tudo, mar e tal, tarrafa, rede, barco e tudo. Estava eu e ele lá. Aí, irmão Manuel, sabe o que é, irmão Manuel? No meio das pedras, assim, um cardume de tainhota, chegava a estar escura a água, no meio das pedras, assim. Ele olhou para mim e disse assim, olha lá, pastor, que coisa mais linda. Eu disse, então, rapaz, joga a tarrafa lá. Ele disse, não tem como não pegar, né? Aí ele olhou para mim, nem se Jesus não quiser, eu acho que eu pego. Eu fiquei quieto, digo, meu Deus, chegou a me doer, sabe? Ele jogou a tarrafa, não caiu um chumbo dentro da água, tudo em cima das pedras. Estamos até hoje para sentir o gosto daquela tainha. Eu disse, rapaz, você jogou a pescada fora. Você deveria dizer assim, se Deus quiser, nós peguemos. Não adianta. Não adianta, pode estar mais fácil, pode estar o peixe já pescado. É só Ele. É só Deus, tu tem que ser dependente dEle. Mas pastor, não tinha como errar, pastor. Elas estavam ali, não tinha como, elas estavam até inclusive encurraladas, em outras palavras. Era só jogar a tarrafa em cima, elas estavam pertinho, estavam assim, como daqui ali, era só jogar assim. Ele jogou tudo em cima da pedra. Não molhou um chumbo na água. Eu digo, meu Deus, mas vai ser ruim assim. Ruim eu, pastor, eu pesco aqui a vida toda. Ah, tu pesca a vida toda. O Pedro também era assim, pescador de vida toda, né? Mas pescou a noite inteira e não pegou nada. Aí Jesus manda jogar do lado direito e traz os 153 peixes. Pronto. É Deus, é Ele. Ele é o que supre a nossa necessidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a nossa dependência dEle. Então, esta petição, ela denota que Jesus disse que durante nossa jornada aqui, fôssemos totalmente dependentes da vontade e provisão de nosso Pai divino. Que coisa, né? Quer dizer,
enquanto estivermos aqui na nossa jornada, nós somos dependentes da vontade e da provisão de Deus. Ele é o nosso Jeová Jireh. O Senhor proverá. Aleluia. Aí vocês vão ver o porquê do nome de Deus. Santificado seja o teu nome, porque o nome salvífico e os nomes redentores de Jeová, como Jeová Jireh, Jeová Nissi, você precisa de uma vitória? Ele é o teu Jeová Nissi. Por quê? Porque ele é o Jeová, a bandeira de Deus. Olha, vindo o inimigo como correntes de água, ele alvora contra o inimigo a sua bandeira. Então, estão embutidos Jeová Jireh, Jeová Rafá, os nomes redentores de Jeová em Jesus Cristo. Neste nome, o grande nome de Deus, o grande Espírito Santo que habita dentro de você. Agora, novamente Jesus nos demonstra que devemos orar não apenas por nós mesmos, porque ele diz o pão nosso, não é o pão meu, tá certo? Plural, é o pão nosso. Veja, então, novamente Jesus demonstra que devemos orar não apenas por nós mesmos, porque talvez a sua conta bancária esteja bem, a despensa sua esteja cheia, mas e nossos irmãos em necessidades? Jesus nos ensina a não orarmos exclusivamente por nós. Por quê? Porque isto só ajudaria a manter o nosso sentido do egoísmo aflorado. E quando nós oramos o pão nosso, isto massacra o egoísmo. Não é uma oração egoísta, é exclusiva, minha, eu e pronto. Então, devemos orar pelas necessidades espirituais e pelo aperfeiçoamento do corpo de Cristo com a mesma intensidade com que oramos pelas bênçãos materiais. Não devemos orar apenas pelos membros da noiva, mas até mesmo pelas virgens nécias. O que Abraão fez? Ló era virgem nécia, não foi? Abraão intercedeu por ele e foi atrás dele. Pois mesmo as virgens nécias não pertencendo à noiva, elas precisam estar em condição para que a noiva possa ser arrebatada. Sem eles, as virgens nécias estarem preparadas, como que nós vamos também no rapto? Não tem como. Então veja, nós estamos na quarta petição, nós temos mais 3, e aí nós vamos deixar para amanhã, para o culto de amanhã. Hoje nós temos culto, acho que em 3 ou 4 congregação, né, irmão Pedro? 3 ou 4 congregação? 4? 4, né? Amanhã também, né? Amanhã é 5. Amanhã é 5 congregação, é mais ainda. Então, mas amanhã nós vamos dar continuidade a esse ensinamento, né? E o meu desejo um dia é ainda ter culto nas congregações, mesmo quando eu tiver condições assim de ter os obreiros locais, no sábado e no domingo, né? Porque aqui em Araranguá nós temos sábado e domingo, né? Aí ter nas congregações também, justamente no sábado e no domingo. O povo não tem nada o que fazer no sábado e no domingo, vão para a casa de Deus. E no domingo, principalmente no domingo, o domingo que dia é da semana mesmo? É o primeiro, né? Então, o que você entende por primícia? Então, amanhã é o dia de nós darmos para Deus. É ou não é? Então, quando nós damos o primeiro dia da semana para Deus, o restante da semana está garantido. Então, amanhã nós vamos tratar da 5ª petição, da 6ª petição e da 7ª petição. E aí, então, nós concluiremos este ensinamento sobre a oração. E quem deseja pegar os outros DVDs, falem com a irmã Raíssa. Porque isto é muito importante você colocar lá,
para você ficar ouvindo e você colocar isto em prática. Porque não adianta você ouvir e não colocar em prática. A diferença entre aquele que tem vitória e o que não tem é mínima. É que os dois ouviram e um colocou em prática, o outro não. Só isso. Vai ver lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 lá, as duas casas edificadas, uma na areia e uma na rocha. A que edificou sobre a rocha é que ouviu e praticou. E a que edificou na areia é que ouviu e não praticou. Não que os dois não ouvissem, os dois são crentes, os dois vão na igreja, os dois ouvem, mas um pratica e o outro não. Aí um diz, por que o outro tem vitória e eu não tenho? É simples, é que o outro praticou e tu não. Aí edifique a tua casa na rocha. Ouve e pratique. Quer dizer, não seja um ouvinte esquecido. Vai, olha no espelho, já não lembra mais da fisionomia que era. Mas seja um ouvinte que coloca em prática o que ouve. Aí Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Então, se coloquem de pé em nome de Jesus.